Bom, pessoal, eu vou corrigir aqui agora com vocês, certo? Bem rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. A atividade que eu e a Gesselena, nós duas enviamos para vocês na semana 6, certo? Durante a semana 6, nós dois pedimos para que vocês fizessem a leitura do texto Células-Tronco, também fizessem a leitura de algumas páginas do capítulo 4, certo? Que é o capítulo que fala sobre células, e respondessem as 6 questões da 10ª até a 15ª do livro, certo? Essas questões estão depois do texto, certo? Estão lá na página 74. E para responder, vocês precisariam ler, como eu já falei, a entrevista do texto da internet, desse tópico, e as páginas do livro, certo? Vamos lá, corrigir, certo? Ó. Durante o texto, pessoal, intitulado aqui Células-Tronco, o Drauzio Varela, que é aquele médico que a gente já conhece da televisão, ele pergunta o que são células-tronco. A Maiana Zatz, que é a especialista, ela vai responder o seguinte, certo? Ó, que células-tronco são células que têm a capacidade de diferenciar-se em diferentes tecidos humanos, que existem as células-tronco totipotentes ou embrionárias que conseguem dar origem a qualquer um dos 216 tecidos que formam o corpo humano. Então pronto, ó. Bem aqui a Maiana Zatz, ela vai dizer que células-tronco são o quê? Ó? São células que têm a capacidade de diferenciar-se em qualquer tecido do corpo humano, pessoal, certo? O que são células-tronco? Onde é que a gente escuta falar de células-tronco, certo? Geralmente você escuta falar de células-tronco quando se fala do tratamento da leucemia aguda, certo? Em que o paciente, ele precisa da doação, ele precisa receber a doação de alguém saudável, certo? De células-tronco da medula espinhal, certo? Que é aquela medula óssea amarela, certo? Então pronto. Quando a gente escuta falar dessa medula, ou então quando também a gente escuta falar de pais e mães que guardam o cordão umbilical da criança, para que esse cordão umbilical no futuro ele possa servir de quê? De material para doação no tratamento do câncer ou de outras doenças degenerativas, certo? Aqui ela vai falar, ó, que essas células tronco totipotentes ou embrionárias, ou seja, elas só são encontradas em embriões, elas podem dar origem a qualquer um dos 216 tecidos que formam o corpo humano. E esse trecho do texto, ele já responde a 10ª questão, porque bem aqui, ó, segundo a entrevistada, quantos tipos diferentes de tecido tem o corpo humano? Segundo a entrevistada, quantos tem? Ó, ela diz que as células-tronco totipotentes, certo? Que é um tipo diferente de célula-tronco. Daqui a pouco a gente vai falar de outros tipos. Essas células-tronco, elas conseguem dar origem a qualquer um de todos os 216 tecidos que formam o nosso corpo, o corpo humano, certo? Então a resposta da 10ª questão já está aqui. Ó, que segundo a entrevistada, quantos tipos diferentes de tecidos tem o corpo humano? Ela vai dizer 16. E a gente confere aqui no gabarito dado pelo autor do livro, porque no meu livro, que é o livro do professor, tem as respostas, certo? Ó, na 10ª questão, o autor do livro vai dizer que são 216. E a Maiana Zatz, aqui na resposta dela, vai confirmar dizendo que também são o quê? 216 os tecidos que formam o corpo humano. Já seguindo aqui na resposta da Maiana Zatz, ela vai dizer que não existem só as células-tronco totipotentes, certo? Que também existem as células-tronco pluripotentes e as multipotentes, ó, pluripotentes, bem aqui, ó, pluripotentes, certo? Encontraram? E as multipotentes, ó, bem aqui. Na primeira linha aqui, ó, pluripotentes. Primeira linha, pluripotentes. Na segunda, um texto aqui qualquer. E na terceira, multipotentes, certo? Ó, qual é a função das outras duas? Ela vai continuar o texto aqui dizendo, ó, que as pluripotentes, que conseguem diferenciar-se na maioria dos tecidos humanos, e as células-tronco multipotentes, que conseguem diferenciar-se em alguns tecidos apenas. Para caprichar mais aqui, a gente vai fazer a leitura de um textinho da internet, certo? Ó, que é feito aqui do site Biologia.net, certo? Ó, o autor do livro, ele vai trazer os tipos principais, certo? Que são 5, mas a gente só vai focar em 3 para responder bem rapidamente as questões, certo? Ou 5 mesmo. Bora lá. Aqui a gente vai começar com as células-tronco totipotentes, são as células-tronco faladas pela Maiana Zatz, certo? Essas células-tronco, pessoal, totipotentes, elas têm origem embrionária, certo? Depois, em outro vídeo, eu vou falar para vocês do zigoto. Eu vou tentar aqui destacar, mas a internet ela não ajuda.
zigoto, certo? Ó, zigoto. Na primeira linha aqui, ó, encontradas no zigoto, certo? Do texto que está na tela de vocês. Encontradas no zigoto e no início do desenvolvimento embrionário até a fase de 16 células, aproximadamente 3 dias de vida. Então, ó, eu vou aumentar mais aqui o texto, né? Até depois, ó, de original ser por completo, ponto. A gente esquece essa parte e a gente vai focar nessa frase que eu vou falar agora para vocês, ó. Essas células totipotentes, pessoal, agora vai começar o texto, ó. Elas são encontradas no zigoto e no início do desenvolvimento embrionário até a fase de 16 células, aproximadamente 3 dias de vida. Ou seja, essas células tronco totipotentes, faladas pela Maiana Zatz, elas são encontradas em embriões, pessoal, certo? Ó, em zigoto, certo? Ó. O zigoto, pessoal, para quem não sabe, é a primeira célula de todo ser vivo. E a partir do zigoto que vão se formar as trilhões de células que compõem o nosso corpo, certo? Trilhões, depois eu falo para vocês como é esse número, certo? Eu tinha até um vídeo pronto, mas aí eu vou focar agora na correção da atividade. Mas enfim, as células totipotentes, pessoal, elas são encontradas em quem? No corpo do embrião, lá no início da vida dele, ou seja, nos primeiros 3 dias de vida, pessoal, do embrião, certo? Ó, vou tentar voltar aqui, ó. E aí existe uma polêmica muito forte com isso. Por quê? Porque para se usar, oh meu Deus, para se usar essas células tronco, pessoal, que são as células tronco totipotentes, é preciso destruir o embrião. E o que seria o embrião, pessoal? É o primeiro estágio de vida do ser vivo, certo? No caso do ser humano, porque o zigoto e o embrião, eles são o quê? Nesse caso das células totipotentes, que precisam ser utilizadas para fazer o tratamento de cânceres e de doenças degenerativas que não conseguem ser revertidas com tratamentos médicos ou com outros tipos de transplantes. Ou seja, se você tem um rim falido, um coração falido, um pulmão falido, e você é capaz de recuperar com essas células tronco totipotentes. Agora, qual é a maior polêmica que existe? É que para se utilizar essas células tronco embrionárias para fins de pesquisa, e não só de pesquisa, mas também até mesmo para tratamento, o embrião ele precisa ser destruído. E o embrião sendo destruído, o que é que acontece, pessoal? Você está cessando a vida de um ser vivo em estágio de desenvolvimento, ou seja, naquele momento ele é só um embrião, mas se você deixar aquele embrião se desenvolver, ele no futuro ele será o quê? Ele será um ser humano, assim como nós, certo? Então, qual é a grande polêmica que existe sobre o uso de células totipotentes no tratamento de doenças degenerativas, certo? De doenças irreversíveis, que podem ser tratadas, ou pelo menos eles acham que podem ser tratadas por meio dessas células totipotentes, certo? Porque ainda são pesquisas, certo? Não tem nada comprovado. O fato de que, para se estudar essa substituição, certo, desses tecidos por essas células totipotentes, é preciso destruir o embrião. Então, nós teríamos que produzir embriões para serem somente estudados, certo? Ou seja, você vai produzir ali centenas, talvez milhares de embriões que vão ser descartados simplesmente para se fazer esse estudo, só para se fazer o estudo. Para fazer o tratamento serão milhões, certo? Milhões de embriões produzidos e descartados somente para o quê? Para se fazer o estudo desse tratamento e para também realizar o tratamento caso seja positivo, né? O resultado, ou seja, se realmente funcionar, certo? Se o uso dessas células totipotentes funcionar para o tratamento dessas doenças degenerativas e reversíveis, vários embriões terão que ser produzidos para o tratamento, só para estudar, certo? Então, o que acontece? São pessoas que deixariam de nascer, seriam concebidas, né, no caso, e deixariam de nascer. Por quê? Para que fossem feitos esses estudos e para que também fossem realizados esses tratamentos. Então, é uma questão muito complicada, certo? É uma questão muito complicada. É quase como uma legalização
de uso do estudo do corpo, do uso do corpo humano mesmo para estudo científico, como se fazem com os ratos, como se fazem com os coelhos, com as cabras, mas enfim, fazendo com o ser humano, que a gente sabe que não é permitido até então, certo? E aqui a Maiana Zatz, ela segue no texto, a gente também vai seguir com as questões. Ela continua aqui dizendo que as células pluripotentes, elas conseguem diferenciar-se na maioria dos tecidos humanos. A gente vai ver daqui a pouco de onde é que vem as células pluripotentes. E as células tronco multipotentes, que conseguem diferenciar-se em alguns tecidos apenas, certo? Bem aqui a gente já consegue responder a questão 12, mas a gente antes vai ver aqui o texto da internet, certo? Cadê a internet, meu Deus? Tá aqui. Aqui existem ainda outros tipos de células tronco, certo? Não só essas que são encontradas no embrião, certo? Durante aí os 3 primeiros dias de vida. Existem também, que são no caso as totipotentes, né? Existem também as pluripotentes, e essas pluripotentes, elas são da onde? Elas são encontradas também no embrião, só que numa fase de desenvolvimento mais avançada. Mas da mesma forma que a totipotente, essas células pluripotentes, que também são muito boas, certo? Elas não são tão boas quanto as totipotentes, porque as totipotentes, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de tecido do corpo humano. Essas pluripotentes, por serem um pouquinho mais velhas, elas conseguem se diferenciar-se em muitos tecidos, mas não em todos, certo? Já à medida que essas células vão envelhecendo, elas vão perdendo essa capacidade. Mantenham essa ideia na cabeça, certo? E aqui, bem aqui, passando aqui, tem as multipotentes, certo? Que também são citadas pelo texto. Pronto, essas multipotentes, pessoal, elas são encontradas aonde? Na medula óssea e no cordão umbilical, certo? O texto aqui vai dizer, que são essas células tronco, diferenciam-se em poucos tipos celulares, são responsáveis principalmente pela renovação celular do nosso corpo, certo? Que acontece o tempo inteiro. E são encontradas basicamente em todos os tecidos do corpo, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. Por isso que se fala tanto em doação de medula óssea ou na preservação, né, no congelamento do cordão umbilical para uso no tratamento de alguns tipos de câncer e no tratamento também de algumas doenças degenerativas ou em condições irreversíveis, certo, do nosso corpo. Essa é a forma mais, aceita até hoje de se fazer esse tipo de tratamento com células tronco da medula óssea e do cordão umbilical. Vocês vão ouvir falar bastante. Por quê? Porque você não precisa tirar a vida da pessoa que doa a medula óssea. A pessoa doa a medula óssea em vida. Da mesma forma o cordão umbilical. A criança, ela não vai viver a vida inteira ligada no cordão umbilical, ou seja, ela precisa se desfazer assim que nasce do cordão umbilical. Então, você guardar esse cordão umbilical para uso futuro também não tem problema nenhum, é até bom, certo? Então, medula óssea e cordão umbilical não tem problema nenhum. Por quê? Porque não cessa a vida de ninguém, certo? Você não precisa matar aquela pessoa para fazer a retirada daquele material, no caso da medula óssea ou do cordão umbilical, diferente da célula pluripotente e da célula totipotente, que é o que? Você concebe ali o zigoto, certo? A pessoa, o ser vivo, e ele vai entrar no estágio de desenvolvimento que você vai ter que interromper para poder fazer o uso dessas células, ou seja, aquela pessoa que ia nascer já não vai mais, porque vai ser as células que dariam origem ao corpo dela vão ser utilizadas para fazer o tratamento de outra pessoa, certo? O tratamento de uma doença de alguma outra pessoa por aí, certo? Então é um pouco mais complicado, porque você retira o valor da vida humana, certo? Para salvar uma, você vai interromper o desenvolvimento de uma outra, certo? Então é um pouco complicado. Essas totipotentes e essas pluripotentes são muito complicadas. Já a célula multipotente não tem dando problema, como eu já falei. E aqui também existem células tronco unipotentes, certo? Que esse texto aqui da internet vai trazer, mas que não estão no livro. E as células tronco induzidas, certo? O que é a célula tronco unipotente? Essas células tronco, diferentemente de todas as outras, elas não apresentam grande capacidade de diferenciação, sendo capazes apenas de formar células do tecido ao qual pertence. Ou seja, se eu tenho um tecido da pele, certo? Com célula tronco unipotente, eles são só capazes de formar tecidos
epiteliais, tecido adiposo, tem células do tronco onipotentes também, certo? E elas são somente o que? Capazes de formar o tecido de onde ela é retirado. Ela não se transforma em outros diferentes da célula tronco pluripotente ou da célula tronco totipotente, principalmente a totipotente. O que quer dizer aqui? Se eu colocar essas células no coração, elas regeneram o coração. Se eu colocá-las no cérebro, elas conseguem regenerar o cérebro. Se eu colocá-las nos ossos, elas regeneram os ossos, certo? Diferente das células tronco unipotente, que só conseguem regenerar os tecidos de onde elas provêm, certo? Que geralmente são as mais utilizadas também, porque não tem tanto problema. Já a célula tronco induzida, elas são o quê? São produzidas pelo homem, principalmente a partir de células da pele, mas também podem ser fabricadas a partir de outros tipos de celulares. E nesse caso a pessoa recebe vírus que injetam genes capazes de reprogramar a célula para que ela volte ao seu estágio embrionário. E essas células apresentam características muito semelhantes às células tronco embrionárias, que essas células aqui são muito legais. Por quê? Você pega uma célula de qualquer tecido, certo? Injeta um vírus dentro dessa célula e força ela a se transformar em outro tipo de célula. Então, por exemplo, eu posso pegar uma célula da pele, certo? E transformar essa célula da pele em uma célula muscular, desde que eu injete um vírus nessa célula que mude o material genético dela, ou seja, esse vírus ele também é programado, certo? É como se fosse um vírus de computador. Não pense em vírus de doença, pense em vírus de computador, certo? Esse vírus ele está programado para entrar nessa célula da pele, mudar a programação dela e fazer com que ela se transforme em outro tipo de célula, no caso a célula o quê? Muscular, certo? Ou eu posso transformá-la na célula nervosa, enfim, elas são mais bacanas, certo? E aqui do mesmo jeito você não precisa cessar a vida de ninguém, essa pode ser feita também em vida, certo? Aí vamos seguir aqui na 11ª questão, ó. Embora haja muitos tecidos diferentes no corpo, há 4 tipos básicos de tecidos. Diga quais são eles e explique brevemente a função de cada um, certo? O autor do livro aqui vai trazer, ó, os 4 tipos de tecidos. O tecido epitelial, que faz o quê? Que reveste a pele, certo, pessoal? Reveste superfícies. Então, todo o nosso corpo ele é revestido por tecido epitelial, certo? A nossa pele é tecido epitelial. Todos os nossos órgãos são cobertos por tecido epitelial, certo? Então, é como se fosse a pele, certo? É a pele, na verdade. A nossa pele inteira é tecido epitelial. Não só a nossa, mas também a dos nossos órgãos, certo? O tecido conjuntivo, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher o espaço entre tecidos. Esse tecido conjuntivo, ele é o sangue, eles são os ossos, a gordura, certo? Os tecidos linfáticos, enfim. Também existe o tecido muscular, que ele faz o que? Ele realiza movimento. Basicamente, o que os nossos músculos fazem, pessoal? Eles realizam movimentos, e esses movimentos eles podem ser voluntários ou involuntários. O movimento voluntário é aquele que você controla, certo? Você quer mexer o braço, você quer mexer a perna, você quer mexer os dedos, enfim, você consegue controlar esses movimentos, certo? Agora, você não consegue controlar o seu pulmão, certo? Os movimentos do seu pulmão. Você não consegue controlar o coração, você não consegue controlar os rins, você não consegue controlar o fígado, não consegue controlar o intestino, nem o grosso nem o delgado, não consegue controlar o pâncreas, não consegue controlar o baço, não consegue controlar o timo, não consegue controlar todos os outros órgãos do nosso corpo, pessoal, a gente não consegue controlar. E todos eles têm o quê? Todos eles têm músculos, certo? Músculos. Os músculos da gente, pessoal, não são só esses que estão ligados aos nossos ossos. Todos os órgãos do nosso corpo, eles têm músculos, certo? Então, esses músculos, pessoal, que estão nos nossos órgãos, eles realizam o quê? Movimento involuntário, que é o quê? Que é aquele movimento involuntário, que independe da nossa vontade, certo? Que se realizam de forma contínua ou não, e que independem da nossa vontade, ou seja, a gente não consegue controlar, tudo bem? Movimento voluntário é aquele que a gente controla, e o movimento involuntário é aquele que a gente não consegue controlar. Movimento que a gente consegue controlar, um chute, você consegue controlar um chute. Agora, o movimento que você não consegue controlar é o batimento do seu coração, certo? Você não consegue controlar. É o exemplo do movimento voluntário e um exemplo do movimento involuntário.
Ah, mas no livro tem essa resposta? Tem sim. Lá no capítulo 4, certo, do livro de vocês, bem aqui na página, deixa eu ver se carrega. Bem aqui na página, pronto, na página 65, certo, o autor vai dizer, ó, há 4 tipos, vou colocar bem em cima, ó, há 4 tipos básicos de tecidos em nosso corpo. Ele vai dizer que existe o quê? O tecido epitelial, que reveste as superfícies internas e externas do nosso corpo. O tecido conjuntivo, que vai preencher o espaço entre os tecidos e mantê-los unidos. O tecido muscular e o tecido nervoso. Ah, eu entendi que tecido epitelial é a nossa pele, né? Ele vai mostrar aqui, ó, que existe a pele. Eu entendi que tecido nervoso são os nossos nervos, né? O nosso cérebro, os nossos neurônios, a nossa medula. E eu entendi que tecido muscular são os nossos músculos. Mas o que seria o tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo, pessoal, é todo o resto, ó. São as nossas gorduras, que a gente chama de tecido adiposo. São os nossos ossos, que são tecido, que a gente também chama de tecido ósseo. É o nosso sangue, que a gente chama de tecido sanguíneo, certo? Também é um tecido conjuntivo. A cartilagem que forma as nossas orelhas também é um tipo de tecido conjuntivo, certo? É o tecido cartilaginoso que a gente chama. E outro tecido também, a derme, ó, que é a parte de dentro da nossa pele. A parte externa a gente chama de epiderme, certo? Essa que você consegue tocar. Passe aí a mão no seu braço, no seu rosto. Não passe no rosto, certo? Mas passe nos braços, enfim. Essa pele, pessoal, que você consegue chamar, a gente chama de epiderme, ó. Epiderme, certo? Epiderme. Epi por quê? Epi quer dizer o quê? Externo, certo? E derme quer dizer pele, então é a pele externa, certo? E aqui tem a derme, que é a parte o quê? A parte interna da nossa pele, certo? É a pele que está por baixo dessa epiderme, certo? Enfim, a gente segue aqui respondendo o restante das questões do livro para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu ver se eu acho de novo. Pronto. A gente tinha parado aqui na 11ª, a gente continua aqui na 12ª. A entrevistada fala sobre as células tronco totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. Qual delas pode se diferenciar em maior variedade de células? Como a gente já viu, as totipotentes são as melhores. Por quê? Porque elas conseguem se diferenciar em qualquer um dos tecidos humanos. E quantos são? 216. Agora, qual o problema das células totipotentes? É o fato delas serem polêmicas, certo? Daquela coisa de você ter que tirar a vida de um embrião em estágio inicial de desenvolvimento para poder utilizá-la, certo? Então ele vai dizer aqui na 12ª, ó, ou na 12ª, desculpa, na 12ª, na 12ª, que as totipotentes, pois podem se diferenciar, especializar em qualquer célula do corpo humano. Então aqui é a resposta da 12, são totipotentes, as melhores células no sentido de que elas podem se diferenciar em qualquer tipo de tecido humano. Lá na 13ª, o autor pergunta: as células, por mais diferentes que sejam em forma e função, são delimitadas por membrana plasmática. Cite 2 funções dessa estrutura. O autor vai falar de membrana plasmática, mas depois eu vou explicar bem direitinho para vocês o que seria a membrana plasmática, certo? Em outro vídeo da próxima semana. O autor ele vai explicar, deixa eu carregar aqui, que a membrana plasmática, cadê a membrana plasmática? Tá nessas 2 páginas em branco. Pronto, tá aqui, ó. Ele vai dizer que a célula ela é formada por membrana plasmática, ó, bem aqui no texto, ó. Toda célula animal é envolvida pela membrana plasmática, que a circunda e delimita, mantendo seu conteúdo separado do meio externo e controlando as substâncias que entram e saem dela, certo? Então qual é a resposta do autor? É simples, pessoal, que a membrana plasmática ela é como se fosse uma casca que protege a célula, dá forma a ela, certo? Porque toda a casca dá forma por exemplo, a casca da laranja, ela dá forma à laranja, a casca da banana dá forma à banana, certo? Então toda a casca ela dá forma àquilo que ela protege, certo? Então a célula, pessoal, do mesmo jeito, ela tem a membrana plasmática, essa membrana plasmática, certo? A membrana plasmática, ela protege essa célula, dá forma a ela e também permite a entrada e a saída de substâncias. Que substâncias seriam essas, pessoal? Gás oxigênio, gás carbônico,
água, proteínas, fósforo, zinco, vitamina C, vitamina D, vitamina E, tudo aquilo que a gente consome, certo? Então pronto, ó. A membrana plasmática, pessoal, depois eu vou dizer com mais detalhes, certo? O que é, e onde é que fica e para que serve. Mas vamos seguir aqui. Opa! Vamos seguir aqui, eu não sei mais onde é que eu tô. Pronto. Vamos seguir aqui, certo? Ó, qual a função da membrana plasmática, né? Pronto, a 13ª questão. O autor vai dizer aqui, ó, que a membrana plasmática, ela controla as substâncias que entram na célula ou que saem dela e também mantém a célula unida às células vizinhas. Lá na 14ª questão, o autor vai falar assim, ó: todas as células do seu corpo estão nele desde que você nasceu? Todas elas têm a mesma origem? Explique. Na 14ª, o autor vai dizer que não, certo? Ó, não. Certo? Que algumas células do nosso corpo, pessoal, elas estão nele desde que a gente nasceu e vão ficar nele até o último dia da nossa vida, como a célula dos neurônios e as células do nosso coração. Ele vai dizer bem aqui, ó, que algumas células permanecem no nosso corpo toda a vida, e dá os exemplos, certo? Os neurônios e as células do coração, do músculo do coração, e outras vão morrer e vão ser regularmente repostas por outras, certo? Como as células da nossa pele e os glóbulos vermelhos do sangue. As células da nossa pele, pessoal, a gente troca quase que o tempo inteiro, certo? Por quê? A gente troca sempre que há necessidade. Se você raspa o braço em algum lugar, certo? Eu raspei meu braço na parede. Essas células, elas vão ser repostas o mais imediatamente possível, certo? Se você se arranha, essas células não precisam ser repostas, elas precisam ser repostas. E não só durante esses eventos, né? Em traumas, né? Eu me arranhei, eu raspei a pele do braço em algum lugar. Não. Elas são repostas porque elas envelhecem também muito rápido, certo? A gente expõe muito elas, a gente leva sol, a gente suja ela o tempo inteiro, então elas precisam ser repostas quase que o tempo inteiro. As células do sangue, elas são repostas há uns 3, 5 meses, certo? É a duração dela, mas as células dos neurônios, por exemplo, as células do coração, elas nos acompanham a vida inteira, certo? Elas não mudam. E lá no 15º, o autor ele vai dizer o quê? Que as células dos animais e de vegetais apresentam algumas características em comum. Mencione algumas delas. O vídeo tá longo, 27 minutos, certo? Então vou pular lá pro livro de novo, lá pro capítulo 14 ou capítulo 4 e ver o que eu posso fazer aqui com vocês. Pronto, carrega a página. O livro vai trazer lá na página 63, na página 64, a imagem da célula vegetal e da célula animal, certo? Depois eu vou explicar direitinho para vocês o que é. Mas basicamente o autor do livro está pedindo agora o que você diga que a célula animal ela tem membrana plasmática, que a gente já falou, ela tem citoplasma e ela tem núcleo, ó. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A célula vegetal da planta, né, ela também tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Ela também tem membrana plasmática, citoplasma, como vocês podem ver aqui em cima, e ela também tem o que? Bem vermelhinho aqui no centro, e redondinho, né? Esse redondinho aqui, o núcleo, certo? Então, no próximo vídeo eu vou explicar bem direitinho para vocês o que é cada uma dessas partes da célula, certo? Não se preocupem com isso. E eu espero que todo mundo tenha entendido mais ou menos o que eu tentei falar a vocês. Até a próxima, certo?